Marcos no capítulo 10, hoje entramos no capítulo 10, vamos ler do verso 1 ao verso 12. E diz assim o texto, Marcos 10, a partir do versículo 1. Jesus saiu dali e partiu para a região da Judeia, do outro lado do Jordão. E de novo as multidões aglomeraram-se em torno dele, e ele as ensinava como de costume. Então alguns fariseus se aproximaram dele e, para colocá-lo à prova, perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Ele, porém, lhes perguntou: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. Jesus prosseguiu: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Assim já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o homem não separe o que Deus juntou. Em casa, os discípulos perguntaram a Jesus de novo sobre isso. E ele lhes respondeu: aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela. E se ela se divorciar do marido e casar com outro, comete adultério. Hoje o assunto é desafiante, certo, queridos irmãos? Aperceberam-se o que é que temos de falar hoje? Divórcio. Portanto, não só era um assunto polémico no tempo de Jesus, há 2000 anos, no contexto em que Jesus estava, como hoje continua a ser um assunto difícil para nós. Então, vamos avançar. Ao avançarmos nestes versos do Evangelho de Marcos, nós veremos uma vez mais, sempre que Jesus se encontra com fariseus, ou os fariseus se encontram com Jesus, a autoridade do ensino de Cristo, que, começando nas multidões, confronta os fariseus e termina nos discípulos. Até é um circuito interessante. O ensino de Jesus começa nas multidões que vão ter com ele, confronta os fariseus, termina nos discípulos. E ao falar de divórcio, há uma lição para os discípulos de Jesus, que neste caso culmina, estamos já a fazer um apanhado geral do texto para termos uma ideia do que é que vamos falar, culmina no quê? No perigo do adultério. Prática que rejeita o princípio original de Deus para o homem e mulher. Então hoje, basicamente, o que nós queremos ver, queridos irmãos, é isto. A lógica da separação, a lógica da quebra, da fratura, da separação, é a nossa praia, okay? É onde nós nos sentimos em casa. É o nosso espaço natural. Já a lógica da não separação, sendo muito mais ambiciosa, muito mais difícil, é a lógica que faz de nós pessoas muito mais inteiras na nossa fé. É isto que Jesus está a querer passar aos seus discípulos, também aos fariseus que estão a confrontá-lo, que estão a testá-lo. Mas é isto que nós queremos, nesta hora, pedir ao Senhor que nos dirija. Portanto, vamos ainda orar, ter uma breve palavra de oração, pedindo a Deus que nos possa conduzir neste momento. Senhor, obrigado pela tua palavra aberta para alguns de nós uma vez mais neste dia, Senhor. Já foi tão bom para aqueles que puderam ouvir a tua palavra hoje de manhã. Senhor, permite que agora possamos novamente ser edificados nela, Senhor. Ajuda-me a pregar um texto que trata de um assunto sensível, belicoso, Senhor, mas ajuda-nos a vermos, sobretudo, a graça do teu Filho Jesus, Senhor. Ser connosco nesta hora, no nome de Cristo. Amém. Então, os fariseus aparecem outra vez, lá estão eles, e querem testar Jesus agora com um assunto difícil, como o assunto do divórcio, não é? Jesus então sai do sítio onde ele estava. Na semana passada ouvimos o pastor Tiago a falar acerca dos tropeços. Lembram-se desse texto? Acerca de cortar alguns membros do nosso corpo para entrarmos no reino dos céus. E agora Jesus muda de zona, está a aproximar-se da Judeia, já do outro lado do Jordão. E de novo a multidão
as multidões aglomeram-se em torno dele e ele está a ensiná-las como de costume. Okay? Foi para isso que Jesus veio, para pregar acerca do reino. E os fariseus vêm, okay? Chegam e vão testar Jesus. Eles estão mais interessados, quando eles colocam esta pergunta, lá no verso 2, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Parece uma pergunta genuína, mas Marcos dá-nos essa indicação, não é? Ele próprio comenta a maneira como os fariseus vêm. Eles perguntam-lhe, colocando Jesus à prova. Porque os fariseus, reparem, os fariseus estão mais interessados numa relação com a lei, e a esta altura já devíamos estar familiarizados com isso, eles estão mais interessados numa relação com a lei que favoreça quem? Eles próprios, certo? Portanto, eles fazem um uso interesseiro da lei. E eles querem provavelmente puxar Jesus para uma disputa política que envolvia estes assuntos do casamento, de divórcio. Então nós agora já estamos outra vez no território da Judeia, ou às portas da Judeia. E lembram-se no capítulo 6 do episódio acerca de Herodes, o banquete de Herodes. Herodes queria tomar por mulher a esposa de quem? A esposa do seu irmão Filipe. Okay? E havia um homem fiel que lhe dizia, não te é permitido tomares a esposa do teu irmão. João Batista, por causa disso, João Batista é colocado no cárcere, é preso. Então, naquela zona da Judeia havia essa disputa acerca do divórcio. E os fariseus, espertos como são, querem trazer Jesus para esse engodo. Não é? Eles querem, vamos lá ver o que é que Jesus tem a dizer sobre toda esta polémica política que estava ali a acontecer. Então, só para termos uma ideia, havia duas escolas, podemos dizer, dois extremos, dois pensamentos judaicos em relação ao divórcio. Uma mais liberal, outra mais conservadora. A mais liberal dizia que o homem podia divorciar-se, como costumamos dizer em Portugal, por dar cá aquela palha. Não é? Por tudo e por nada. Por duas razões, por tudo e por nada. Essa era a escola mais liberal, mais permissiva. Qualquer aspecto que o homem encontrasse na mulher que lhe desagradasse. Okay? A escola mais conservadora dizia que o divórcio era permitido apenas em caso de impureza sexual da mulher, em caso de infidelidade matrimonial. E Jesus, que provavelmente, não sabemos, mas provavelmente estaria mais perto da segunda escola, a escola mais conservadora, quer ir além do debate político. Portanto, Jesus não vai responder segundo as categorias dos fariseus. Jesus quer ir além do debate político e ele quer ir à fonte. Okay? Jesus quer ir à fonte. Qual é a fonte? Qual é a fonte do debate aqui? O que é que vocês acham? Para onde é que Jesus vai? Para as Escrituras, para o Velho Testamento, certo? Então ele vai levar os fariseus para o Velho Testamento. E ao puxar da cartada mosaica, não é? Jesus responde em jeito de pergunta: Moisés, o que é que vos ordenou? Ok, vocês perguntaram-me isso. O que é que Moisés vos disse? Quando Jesus puxa Moisés para a conversa, é como se Jesus estivesse a vencer os fariseus no seu próprio jogo. As Escrituras. Vamos lá brincar a compreendermos o texto. Vocês que são os homens da lei, vamos lá jogar esse jogo. O que é que Moisés vos mandou fazer? E agora o exame que tinha começado dos fariseus para Jesus, eles querem testá-lo. O exame vira-se para quem? Para os próprios examinadores. É interessante porque isto acontece vez após vez. Sempre que Jesus é visto numa posição em que ele próprio é tentado, é testado, a sabedoria dele é tal, a autoridade dele é tal que ele muda, né? A mesa inverte-se. E ele coloca aqueles pseudo-examinadores a serem examinados. Nós vemos isso. O mais fácil parece ser os adversários de Jesus testarem-no. E lembrem-se que isto não aconteceu só com os adversários de Jesus, pois não. Qual foi aquele personagem bem próximo de Jesus que também quis testar Jesus nesse sentido? Que quis até tentá-lo. Lembram-se? Já passámos por esse texto. Não se recordam? Pedro. O próprio Pedro, talvez sem se aperceber,
Mas ele estava numa posição em que começou a examinar Jesus, quando Jesus disse que era necessário que o Filho do Homem morresse e ressuscitasse. E Jesus disse, Senhor, tem lá compaixão, não é? Considera, e agora estou a parafrasear, considera a hipótese de fazeres o que tens a fazer sem teres de morrer. E Jesus chama-lhe de quê? Satanás. Porquê? Porque ele estava a testá-lo. Ele estava a colocá-lo à prova. Então, mais fácil parece ser os adversários de Jesus testarem-no. Mas o que persiste em acontecer, vez após vez, no Evangelho de Marcos, e não só no Evangelho de Marcos, nos outros Evangelhos também, é que Jesus é o único que tem autoridade para fazer os verdadeiros testes. Okay? Na nossa vida, Jesus é o único, de facto, que tem autoridade para fazer os verdadeiros testes. Não somos nós que testamos Jesus. Vamos lá colocar o nosso Deus à prova com o conhecimento da palavra que nós temos. Senhor, eu sei que tu disseste isto, porquê é que tu não fizeste? Eu estava à espera que tu fizesse isto na minha vida, porquê é que tu não fizeste? Eu creio que muitas vezes, sem nos apercebermos, acabamos a colocar Deus à prova. E depois o contrário acontece. Afinal, era eu que estava a ser submetido ao exame. Então, dos fariseus, mais uma vez, nós guardamos o quê? O que é que nós guardamos sempre dos fariseus que queremos tomar para nós? O que é que os fariseus têm sempre muito em relação a Jesus? Já temos falado nisto. É uma coisa que bem orientada, ela é boa. É o quê? Os fariseus... Como? Mais ou menos. Mas é o quê? Antes dos argumentos, o que é que os fariseus mostram sempre quando Jesus está? Como? São exatamente, não é? Até usaste a expressão de uma maneira irónica, não é? Eles são fiéis a Jesus, à maneira deles, não é? Portanto, Jesus está e eles estão lá, não é? Eles estão dedicados a Jesus. Então, dos fariseus, se há alguma coisa que podemos guardar, de facto, é a dedicação a Jesus. No caso deles era uma dedicação retorcida, porque eles queriam colocar Jesus à prova. Nós guardamos essa dedicação, nós de facto queremos ser pessoas dedicadas ao Mestre. Mas nós, dos fariseus, rejeitamos a relação esquiva que eles têm com a palavra, porque não dá para nós nos dedicarmos a Jesus sem nos dedicarmos à sua palavra, sem nos abrirmos ao exame que a sua palavra quer fazer em nós. Portanto, a primeira coisa que eu te quero dizer hoje, afasta-te de uma relação da palavra em que tu te vês a esquivar-te dela, ok? A escolheres aqueles pontos que te agradam mais, a evitares as partes difíceis, a tentares dominar os textos quando os lês. Abre o teu coração. Esse é um exercício muito importante para fazermos. Sempre que passamos por um texto, e há muitos textos difíceis, sobretudo aqueles que nós compreendemos, mas que não queremos compreender assim tanto. Já passaram por algum texto assim? Tu compreendeste o que estavas a ler, mas como aquilo não te agradou, tu finges que não compreendeste. Já aconteceu com vocês? Eu não quero compreender isto. Essa é a pior atitude que tu podes ter para... Ou seja, é a melhor atitude que tu podes ter para te esquivares de Deus. Portanto, não te coloques numa posição em que te vês a esquivar-te daquilo que a palavra quer trazer. Quando Jesus traz Moisés para a conversa, fica subentendido que ele quer colocar em causa a leitura distorcida que os fariseus fazem do Velho Testamento. Jesus está a topar o esquema. Ele diz, ok, vamos para o Velho Testamento porque vocês já se percebeu que não estão a ler isto bem. E neste caso Jesus vai para a Tora, não é? Vai para os 5 primeiros livros. Vai para a lei, a chamada lei, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, do Pentateuco. Se os fariseus rapidamente respondem, eles respondem o quê? Lá no verso 4. Então, Jesus pergunta, o que é que vos ordenou Moisés? E os fariseus respondem, Moisés permitiu redigir um documento de divórcio ou uma carta de divórcio e mandar a mulher embora. Eles estão-se a referir a uma passagem de Deuteronômio 24, ok? Do verso 1 a 4. São apenas 4 versos que tratam acerca da legitimidade do divórcio na lei mosaica, ok? Quando eles respondem isto, ok, eles estão a ir para o Deuteronômio, até aqui nada de errado, estão a citar a lei, mas Jesus rapidamente vai alargar o panorama fechado daqueles religiosos. Porquê? Porque
Porque é preciso lembrar que o mesmo Moisés que escreveu o Deuteronômio, escreveu o quê também? Moisés que escreveu que livro também, queridos irmãos? O Gênesis. É para aí que Jesus vai levá-los. É preciso lembrar, ok, vocês estão a citar Moisés. E fazem bem porque ele escreveu isso. Mas Moisés também escreveu o Gênesis. Vocês não podem ler esse texto sem ter em conta aquilo que Moisés escreveu lá atrás também. O que os fariseus dizem sobre a carta de divórcio não está errado. De facto, Moisés permitiu isso. Mas falta-lhes o enquadramento que ajuda a entender qual é o propósito, a entender esta permissão de divórcio na lei de Moisés. Que enquadramento é este? O que é que vocês acham, queridos irmãos? Quando pensam no Deuteronômio, pensam numa permissão como esta, de divórcio, em que era permitido o homem divorciar-se da mulher, qual é que vocês acham que é o enquadramento assim genérico que está a acontecer lá, no tempo do Deuteronômio? O que é que acham? O que é que aconteceu? O povo está aonde? Está no deserto. O povo já saiu do Egito, certo? Já foi libertado do Egito. Está no deserto. Que coisas particulares do povo é que nós podemos identificar naquele período? O povo mostrava-se o quê? Ser o quê? Descontente, certo? E isso vinha por quê? O seu descontentamento. Como? Dureza do coração. Exatamente. Esse é o enquadramento que Jesus está a querer recordar os religiosos, os fariseus. Então, a lei é dada a um povo, lá no Velho Testamento, que já se tinha mostrado teimosamente pecaminoso. Ok? Eles estavam-se a esquecer dessa parte. A lei foi dada a um povo que já se tinha rebelado. Quando Moisés estava no Monte Sinai a receber os 10 mandamentos, a receber a lei, o povo fez o quê? Este Moisés nunca mais volta, vamos fazer aqui o nosso Deus, representá-lo na figura de um bezerro, para o podermos seguir. O coração daquele povo já estava obstinado. Este é o povo que recebe a lei. Há um contexto de obstinação do povo que faz com que a lei sirva também para evidenciar ainda mais essa natureza pecaminosa. Esse é um dos propósitos da lei. Quando nós estudamos o catecismo, já parece que já foi há muito tempo, e nunca mais voltámos a ele. Na pergunta, agora não me recordo qual é o número da pergunta, mas que diz qual é o propósito da lei. O propósito da lei, muito resumidamente, serve para mostrar o caráter santo de Deus e a natureza pecaminosa dos nossos corações. Esse é um dos propósitos da lei, é evidenciar ainda mais o quão necessitados nós somos de ajuda, o quão pecaminoso é o nosso coração. Daí que Jesus diga que o que Moisés permitiu acerca do divórcio era por causa do coração duro deles. Neste caso significa mesmo, aquilo que Moisés permitiu estava apontado ao coração duro deles. Está a apontar, a lei está a apontar para a dureza do coração do povo. E neste caso Jesus está a aplicar o vosso coração duro, fariseus. Ou seja, a permissão da lei para a separação, para o divórcio, funcionava mais como uma concessão. Não era um mandamento por si que dizia o divórcio é uma coisa pura, boa, intrinsecamente boa. Era mais uma concessão, um remédio imperfeito, no entanto válido, em função do pecado do povo. Era menos algo que tornasse o divórcio uma coisa pura. Aliás, nunca o divórcio no Velho Testamento é tratado como um mandamento. Não existe nenhum mandamento a dizer divorciar-te-ás. Isso não existe. É uma concessão que Moisés está a trazer, que Deus dá ao povo por causa da dureza do coração deles, para evitar ainda mais o adultério. O problema fundamental, por isso, que está aqui em causa, ainda antes da prática do divórcio, por si só, era a idolatria adúltera do povo em relação a Deus. É isso que está em causa. Vocês, antes de pensarem se devem
a divorciar ou não, vocês devem pensar no divórcio espiritual que já cometeram contra Deus. No vosso adultério pecaminoso, espiritual, contra o próprio Deus. E por isso Jesus não se vai fixar neste remédio, podemos dizer, paliativo, não é? Que apenas remedeia os sintomas, mas não tem a capacidade de ir até ao centro da doença. Jesus não se fixa no paliativo, que é a permissão do divórcio. Mas, e aqui reparem, verso 6, o mas que está lá no verso 6, eu não sei se todas as traduções têm mas, no verso 6. Jesus prossegue, no verso 5, ainda antes, foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu esse mandamento, verso 6. Mas, há aqui uma oposição, uma adversativa, mas, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Este mas é muito importante, porque lá está, Jesus está a trazer os fariseus para onde? Para o Gênesis. Calma, ok, Deuteronômio, está certo, está lá. É válido. Mas agora vamos recuar um bocadinho. Venham comigo ali até ao Gênesis, só para vermos o que é que está lá escrito. E Jesus responde isto, resgatando um princípio fundamental anterior à referência do divórcio. Se nós formos até Gênesis 1, verso 27, nós percebemos lá o plano original de Deus no Gênesis. O plano da união entre homem e mulher. E também Gênesis 2, 24. Que é o que Jesus está aqui a dizer. Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Gênesis 1, 27. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Gênesis 2, 24. O plano original de Deus, o casamento. Vocês, antes de pensarem em divórcio, pensem no casamento, da maneira como Deus o planeou, da maneira como Deus o criou. Se a polémica é divórcio, Jesus quer resgatar o casamento. A polémica é divórcio. Vocês querem trazer Jesus? Vamos lá ver o que é que ele tem a dizer sobre o divórcio. Jesus, mais sábio, mestre, sabendo todas as coisas, não, vocês não precisam de falar de divórcio, vocês têm de falar sobre casamento, antes de tudo. Como, aliás, refere o mesmo texto de Deuteronômio. Ele refere que a permissão do divórcio possibilitaria legalmente um novo casamento. Portanto, eles já estão a aplicar a lei do Deuteronômio, que não era uma lei, era uma concessão, da maneira errada. Porque se o divórcio estava lá, era permitido, era para que um novo casamento pudesse acontecer. O foco deles estava desviado. Desde o início que o plano de Deus foi, criando o homem e mulher, estabelecer o casamento como o padrão de relacionamento humano mais elevado de todos, ao ponto de como Jesus diz lá no verso 8, e os dois serão uma só carne. Assim já não são mais dois, porém uma só carne. Este é o padrão de relacionamento humano mais elevado de todos que Deus criou. E o remate vem no verso 9, quando Jesus dá o portanto. Não é? Logo, se é isto que Deus criou, se este é o plano, logo, qual é a conclusão? Não se separa o homem e o que Deus juntou. Esta é a ênfase que Jesus está a dar. Não se separem, okay? Não se ponham a falar de divórcio, quando o que vocês têm de compreender com o vosso coração é o plano original de Deus. É o que Deus juntou, é o que Deus criou e planeou para que estivesse junto, não separado. Portanto, o homem não separa o que Deus juntou. E vamos recuar um bocadinho, ligando agora o texto da semana passada. Na semana passada, lembram-se, falámos sobre tropeços e de como se entra no reino de Deus. Agora parece que Marcos, ao introduzir este episódio de Jesus com os fariseus, a falar sobre divórcio e casamento, parece que Marcos coloca o casamento, esta ênfase que Jesus está a dar, a apontar para a realidade do reino de Deus. E também, ao mesmo tempo, a mostrar o casamento, e aqui se calhar há algum sentido de humor de Marcos, como um dos campos mais férteis em matéria de tropeços. Se não o mais fértil mesmo. Portanto, nesse sentido, o casamento é usado como ilustração
para a realidade do reino de Deus, ao mesmo tempo que é dito cuidado, porque essa é uma área onde muitos tropeços haverão, como os fariseus já estavam a exemplificar. Reparem, uma vez que o reino de Deus consumar-se-á no casamento eterno entre Cristo e a Igreja, é isso que toda a palavra aponta para, é isso que depois o apóstolo Paulo vai explicar mais lá na carta aos Efésios. O reino de Deus consome-se nessa união eterna entre Cristo e a Igreja. União essa para a qual todos os casamentos terrenos apontam. Esse é o propósito fundamental de qualquer casamento, seja ele composto por pessoas que sejam cristãs ou mesmo pessoas que não sejam cristãs. Elas não sabem, mas o casamento delas serve como uma amostra do casamento eterno entre Cristo e a Igreja. Por causa disso, os casamentos terrenos vão prestar um serviço muito defeituoso se aquilo que os vai guiar, se aquilo que os governa é a lógica da exceção do divórcio e não a lógica do princípio da união. Portanto, este é um povo, tal como o povo lá no Velho Testamento. Os fariseus representam um povo obstinadamente endurecido, que é muito mais guiado pelas exceções que os coloca a dominar a lei, do que propriamente pelo princípio maior e mais difícil, que é o princípio da união. E Jesus está a destapar isto. Vocês não separem aquilo que Deus juntou. Vocês têm de começar a pensar no casamento, no plano original de Deus. Não se guiem, porque a lógica de alguém que não está apto a entrar no reino de Deus é a lógica de alguém que se habitua a viver pela exceção e não pelo princípio da palavra. E reparem, isto é aplicável à nossa vida, quer seja, agora em particular no assunto do casamento, esse é o assunto maior aqui, mas em qualquer outra área da nossa vida, queridos irmãos. Se tu és alguém que se guia mais pela exceção que tu encontras para não fazeres aquilo que a palavra te chama a fazer, tu já te colocaste um tropeço à tua frente. É como se já não tivesses apto a entrar no reino de Deus. Percebes? Não separes aquilo que Deus juntou. E é claro que hoje estamos a falar, sobretudo, em relação ao casamento. E terminamos em casa, verso 10. Terminamos em casa, não é? Jesus e os discípulos. Jesus explica em privado aos discípulos o que ele quis dizer. Mais uma vez, os discípulos parece que nunca apanhou nada, não é? Em privado eles, Senhor, agora vá lá, agora a sério, não é? Agora explica-nos lá isso que nós também não conseguimos perceber bem. O que é que está aqui em causa? Jesus explica em privado. É tão bonito porque os discípulos, eles nem se apercebem, eles não têm pudor de mostrar a sua ignorância, a sua incapacidade de perceber. E Jesus nunca se aparta deles. Jesus está lá sempre, ok, anda cá, eu vou-te explicar outra vez. É assim connosco também. Nós nunca deveríamos privar na nossa oração, dizer, Senhor, ajuda-me a compreender. Porque nós sabemos que Jesus vai estar sempre lá presente para nos ajudar a compreender. E é nesta explicação que Jesus dá aos discípulos, nós compreendemos que Marcos pretende mostrar o assunto do divórcio na sua forma mais crua e rigorosa. Reparem lá o que está escrito acerca do que Jesus disse. Verso 11. E ele lhes respondeu, Jesus respondeu aos discípulos, aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher, se divorciar do marido e casar com outro, comete adultério. Nós, se lêssemos só isto assim, pensávamos, isto parece-me um pouco razoável, certo? Não é? Não faz sentido, deve haver aqui alguma exceção para que possamos contornar este problema, porque, quer dizer, não pode haver divórcio em circunstância alguma. Marcos, percebe o que Marcos está a querer fazer? Ele quer apresentar o assunto do divórcio na sua forma mais crua, mais em bruto, okay? Para que nós percebamos o princípio que Jesus está a dar. Se tivermos em conta, e agora vale a pena referir outros textos do Novo Testamento que também falam acerca de casamento e divórcio. Por exemplo,
Não sei se repararam nas vossas Bíblias, mas este texto que nós estamos a ler, ele também é referido no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. São 12 versos também. Lá há detalhes que Mateus dá, que Marcos não dá. Marcos não dá esses detalhes exatamente com um propósito específico, ok? De tornar a mensagem mais crua, mais nesse sentido, mais bruta, mais no osso. Quando nós vamos, por exemplo, para Mateus 19, lá está escrito que é legítimo o divórcio no caso de infidelidade conjugal. O próprio Jesus diz isso. Podem confirmar depois e ler o texto em vossas casas. Outro texto no Novo Testamento que fala acerca disto é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 15. O apóstolo Paulo está a falar acerca de problemas na igreja em Corinto. Hoje o pastor Tiago ainda pregou acerca disso. Um dos problemas ou dúvidas que havia na igreja é acerca do casamento. E Paulo está a explicar em que condições é que é legítimo haver divórcio ou não. Em que condições é que é legítimo um cônjuge abandonar o outro ou não. Avançar para o divórcio. E nesse caso Paulo diz que há legitimidade para o divórcio quando o homem e a mulher, ou a mulher cristã do casal, é abandonado pelo cônjuge descrente. Portanto, as exceções que nós temos aqui são duas. Basicamente, infidelidade matrimonial, conjugal, e abandono. Essas são, digamos assim, as cláusulas de exceção que o Novo Testamento nos dá para a prática do divórcio, ou para a permissão do divórcio. Então, quando nós temos estes textos também em mente, fica claro que o objetivo de Marcos, sem contradizer, Marcos, atenção, Marcos não está a contradizer estas passagens, mas ele quer enfatizar a fidelidade e a permanência pela fé. Marcos, ao trazer o assunto de uma maneira tão crua, ele quer enfatizar a fidelidade e a permanência pela fé, que quebra esse ciclo tão natural de uma quebra fácil do compromisso, percebem? O mais natural, como começámos no início, o mais natural em nós é vivermos de quebra em quebra, de separação em separação, de divórcio em divórcio. E Marcos quer mostrar o princípio de uma maneira bem clara para dizer, parem com isso. O que Jesus está a dizer é, olha para o princípio de união, olha para aquilo que Deus criou. Mesmo sendo a nossa convicção como igreja, e estamos a falar como Igreja da Lapa, de que existe de facto legitimidade para o divórcio nas condições já citadas, infidelidade matrimonial, chamada traição, ou abandono, o nosso primeiro ímpeto nunca poderá ser o da separação, mas sempre o da reconciliação e perdão. Eu sei que é um assunto difícil. Não estamos a menosprezar a legitimidade do divórcio. Mas, à luz da Bíblia, nós não podemos avançar para circunstâncias onde essas dificuldades aparecem sem dizer o nosso ímpeto como cristãos, como pessoas que leem a palavra, deve ser sempre o ímpeto da reconciliação e do perdão. Se isso não for possível, a palavra dá espaço para que o divórcio aconteça. Mas lembramos, nunca como um mandamento. Sempre como uma concessão por causa da dureza do nosso coração, por causa do nosso pecado. E tal como em Deuteronômio, para que outros casamentos possam surgir. Para que outras histórias de fidelidade, de compromisso, de união e de permanência possam acontecer. Porque essa é a lógica do nosso Deus. Esse é o padrão da criação. Não é uma coisa nova. É uma coisa fundamental, basilar. O nosso mundo não seria mundo sem a instituição do casamento. Porque ele fala acerca da união perfeita e inquebrável entre Cristo e o seu povo. Se nós somos parte do povo de Deus, estamos unidos a Cristo, não podemos viver vidas que se dão mais à exceção da separação e do divórcio do que na luta pela permanência, pela união, pela reconciliação, pelo perdão. Não estou a dizer que isto é fácil. Não é fácil. Claro que não é fácil. Mas é esse o caminho. Isso só pode acontecer porque Jesus, é claro que Jesus é a resposta, Jesus é a solução. Jesus inaugurou este caminho de permanência quando ele se entregou,
quando ele não invocou uma exceção para quebrar o princípio maior que o levou até à cruz. Qual é o princípio maior que levou Jesus à cruz, queridos irmãos? O que é que levou Jesus à cruz? Digam, por favor, o que é que levou Jesus à cruz? Os nossos pecados. Jesus não se socorreu de uma exceção, de separar aquilo que era necessário acontecer para não ter de morrer. Sabemos que não foi fácil. O próprio Jesus afirmou, por outras palavras, Pai, isto não está a ser fácil. Afasta de mim este cálice. Mas não seja a minha vontade, não seja pela exceção, digamos assim, seja pelo princípio maior de tudo aquilo que tu criaste, todo o teu plano, de agora eu tomar sobre mim os pecados do meu povo. Nós podemos ser pessoas de união que se entregam mais rapidamente à reconciliação e ao perdão, porque Jesus fez isso no nosso lugar. Ele entregou-se sendo quebrado. Ele não agiu numa lógica de exceção e ele próprio, no seu corpo, sofreu a quebra, sofreu a separação, sofreu o divórcio. Ele próprio tornou-se a exceção para que nós possamos ser a regra nesse sentido, para que nós possamos ser acolhidos por Deus como filhos. É o poder da cruz que faz de nós pecadores perdoados, feitos inteiros numa fé que se vive inteira, que não se vive separada, que se vive inteira. Em qualquer assunto, até mesmo num assunto tão difícil como é um casamento fiel até ao fim. Eu creio que a maioria de nós aqui é casada. Uns são casados há mais anos do que outros. Alguns de nós já passaram por casamentos que foram quebrados e que tiveram um final. Mas esta é uma palavra não só para aqueles que estão a começar, mas para aqueles que já vão mais avançados também. Não é fácil. Não é fácil para aqueles que já têm muita experiência. Não é fácil para aqueles que não têm experiência quase nenhuma. Mas é a cruz. É a cruz que nos dá o poder de nós permanecermos fiéis e permanecermos nas nossas vidas, seja nos nossos casamentos, seja em outra área qualquer. Porque Jesus pagou o preço no nosso lugar. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos. Vamos louvar o nosso Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, por a Tua palavra ser ao mesmo tempo aquilo que nos fere e nos cura, Senhor. Nós agradecemos-te porque até em textos difíceis como este, Senhor, nós vemos a Tua mão, nós vemos a Tua bondade, a Tua graça, Senhor. Obrigado por aquilo que Jesus fez no nosso lugar, para que possamos ser filhos Teus, servos do Senhor, que vivem numa lógica de junção e não de separação, Senhor. Uma lógica, Senhor, em que lutamos pela reconciliação e perdão e não numa lógica em que nos entregamos facilmente às exceções fáceis, mas, Senhor, que nos vão destruindo, que nos vão separando por dentro aos bocadinhos, Senhor. Guarda-nos neste dia, nós pedimos que nos mantenhas firmes na Tua palavra, dá-nos ainda o descanso que precisamos neste dia, para aqueles que irão trabalhar, Senhor, renova as suas forças para que este dia de trabalho corra bem, Senhor. Sê connosco, Pai, nesta semana que agora iniciaste. Queremos pedir e agradecer no nome de Jesus. Amém.